né? Quando chegou essa placa de homenagem, juntamente com esse testemunho, nós ainda tínhamos no meio de nós a presença do nosso pai fundador vivo, em vida, porque ele ainda está no meio de nós, mas intercedendo do céu. E é uma placa Márcio Paula, está aqui, ó, para a Canção Nova e para o Sorrindo para a Vida, já mostro para vocês, mas está assim: agradecimentos ao Monsenhor Jonas Abib pela iniciativa, a Deus pela providência, a Paula e a Valdênia pela alegria e competência, e ao Márcio Mendes pela unção, por ter sido canal do Espírito Santo para a volta e sustento da minha fé. E é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Foi feita em novembro do ano passado, chegou para nós em dezembro. E eu mostro aqui para vocês, deixa eu melhorar, né? Aqui. Uma placa, gente. Uma placa. Com a marca do Sorrindo. Que fofo. Lindo, não é? Muito. Gente, a gente não temos palavra, Tem palavra para poder retribuir o carinho expresso nesse gesto. Não é simplesmente a placa, mas cada palavra que foi colocada, o sentimento de gratidão envolvido, o trabalho de ir e pedir para que fosse feito, enviar para cá. Isso tudo simboliza algo que a placa não dá conta de dizer. Que é o carinho, que é a comunhão vivida dia após dia entre todos nós que participamos do Sorrindo para a Vida, quer na frente das câmeras, quer por trás das câmeras, através do rádio, através da televisão. Nós só podemos dizer muito obrigado, não só a quem enviou, mas a tantos que nesse momento dizem amém, porque gostariam de ter feito algo semelhante. E olha, nós também aqui do Sorrindo para a Vida, se pudéssemos, fazermos uma placa para cada um, não é? Que acompanha da sua casa, que ri conosco, que chora com a gente, que reza pelo nosso país, que reza pelos nossos irmãos. Pegou gosto pela palavra de Deus. Que tem amor pela palavra de Deus, não é? Que aprendeu a colocar Deus como primeiro na sua vida. Ajuda a Canção Nova a se manter dia após dia, também com a sua ajuda material, porque esta obra só é possível pela ajuda de muitos, não é? São muitos sócios evangelizadores que espontaneamente se inscreveram e todo mês ajudam para que a Canção Nova continue no ar. Sem essas pessoas, talvez das quais você faça parte, a Canção Nova não estaria chegando agora para você através da TV, do rádio ou na internet, porque evangelizar pelos meios de comunicação custa, não é? A Canção Nova, a palavra de Deus diz: dai de graça o que de graça recebestes. Por que que no final do programa Sorrindo para a Vida e em tantos momentos na Canção Nova tem alguém pedindo ajuda financeira? Porque a evangelização é de graça, mas os meios custam, não é? Estar no satélite, estar no ar pela televisão, ter retransmissoras de rádio espalhadas pelo país, ter que manter tudo isso, custa, minha gente. E olha, graças a Deus, na Canção Nova não tem ninguém rico de dinheiro para poder manter isso tudo sozinho. Então é na pobreza de cada um de nós, ajudando com o que pode, que Deus vai fazendo um milagre de uma obra grandiosa como essa. É obra de Deus. É obra de Deus, e porque é de Deus a gente vai vendo os frutos, não é? A gente vê na nossa vida e vai vendo na vida dos nossos irmãos ao redor. Se você quer partilhar, estou te esperando. Aguarda aqui o seu testemunho para a gente também confirmar esses frutos da obra de Deus. A pessoa que enviou, ela pediu para eu não identificá-la, tá bom? Ela assinou assim, que aí ela disse que eu posso falar. Mineira de Juiz de Fora, publicamente anônima. Pastor. Colocou aqui publicamente anônima. Mas ela deixou o testemunho e eu compartilho com você, para você perceber a graça de Deus. Ela diz: bom dia, abençoada bancada do Sorrindo para a Vida. Meus testemunhos são inúmeros, mas eu vou ater-me só no primeiro e no último, no mais recente. Minha irmã teve um câncer metastático e, por fim, ficando totalmente paralisada e parando de ver, de comer, de falar, até de se mexer sozinha. Eu cuidava dela e da minha mãe. Na época, minha mãe estava com 93 para 94 anos.
Minha pressão chegava a 20 por 10, porque imagina a pressão, né? Uma mãe idosa, na melhor idade, como a gente costuma dizer, né? E a irmã nessa situação. Era de ver tanta dor, a minha pressão subia. Quando minha irmã veio a falecer, parecia que estava petrificada. Eu estava petrificada. Eu não conseguia chorar, eu não conseguia rezar, muito menos escutar uma homilia, que fosse 1 minuto sequer. Uma manhã, enquanto eu esperava a água do café ferver, liguei a TV, passando pelos canais, vários. E ela escreveu, tá, gente? Tá escrito à mão, mas ela colocou aqui como se fosse caixa alta para destacar. Passando pelos canais, parei em pé, sem me mexer. Alguém falava algo que me prendeu, que eu escutava e a água lá fervendo, mas eu não conseguia sair dali. E para um mineiro largar o café para trás, né? Era o Márcio Mendes. Depois disso, eu passei a escutar o programa todos os dias. Hoje eu sou sócia, eu sou divulgadora, colocou em caixa alta também. Deus transformou a minha vida a partir dali. A dor passou. O último ou mais recente testemunho foi quando a minha mãe veio a falecer. Isso foi no ano passado. Foi no hospital. Desceram com ela e me pediram para ajudar no quarto. Liguei a TV às 8 da manhã. Lá estava o Márcio Mendes de novo. E ele estava chamando todos para acompanhar a palavra. E a palavra era exatamente o que estava acontecendo com a minha mãe, o que minha mãe teve e o que tinha acontecido com ela. E ficou aquela pergunta que Jesus fazia, era a mesma que eu estava fazendo no hospital. Deus foi desmistificando todas as coisas. Quando o programa foi postado, olha a importância do Canção Nova Play, né? Aí, ó. Eu enviei pelo WhatsApp do hospital mesmo, para que todos percebessem a graça de Deus acontecendo. Que o Espírito Santo continue ungindo e falando com todos vocês. Segue o meu abraço carinhoso, mineira de Juiz de Fora, publicamente, anônima, como ela colocou aqui. E a gente percebe nessas simples palavras a força da palavra de Deus de ressignificar. Porque foi muita dor, não é, minha gente? Quando Deus coloca a alma de uma pessoa de pé, é um milagre muito maior do que tirar uma pessoa da cadeira de rodas. Porque tem muita gente que está sentado apenas na cadeira de rodas, mas o seu espírito, a sua alma está de pé. Livre, tem alegria, tem paz, tem amor. A cadeira de rodas é incapaz de prender a pessoa, porque com aquelas rodinhas ela vai onde precisa, ela faz o que precisa, evangeliza, sabe, trabalha, e quando não pode trabalhar, ama, é companheira, é amiga, porque tem um coração curado e tem uma alma de pé. Mas às vezes a gente pode estar de pé, mas a alma entrevada, pior do que numa cadeira de rodas. Então, quando Jesus nos levanta de qualquer coisa que nos prostra, é um milagre maior do que você sair de uma tetraplegia. É verdade. Do que você levantar de uma cadeira de rodas. Eu quero louvar a Deus por esse testemunho, Val. E quero louvar a Deus por tantos que neste momento se identificam com esse testemunho. Porque o testemunho é a palavra de Deus agindo, meus irmãos. O testemunho é evangelho vivo. Sabe o que esse testemunho nos diz? E como tantos outros que nós vemos aqui no Sorrindo para a Vida, nos diz que Jesus está vivo, caminhando no meio de nós, ouvindo as nossas orações, atendendo a cada um. E você não é exceção, não vai ficar de fora, porque Jesus é Deus, e é Deus para você também. E hoje esse Deus está visitando você através desse momento de oração e de partilha da palavra. Louvado seja Deus. Louvado. Louvado seja Deus.